Realmente, irmãos, você já é um vencedor de estar aqui na casa do Senhor. Você ter chegado a esse lugar nesse tempo, Deus abençoe a tua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. Quero agradecer aqui, é uma honra poder estar aqui, ministrando uma palavra na minha casa. Obrigado, pastor Rafael, os demais pastores, amigos. Amém? Você crê que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Amém? Juízes, capítulo 1, nós vamos estar lendo no versículo 1. Eu estava orando ao Senhor, tem uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e caiu de encontro aqui o que Deus também ministrou a respeito de hoje, amém? Quantos acharam a palavra do Senhor? Amém? Juízes, versículo 1 vai dizer assim: depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor. Qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Entregarei a terra nas suas mãos. Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão: sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio. Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das vossas terras, que foram lhe dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e o feriram. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém. E aí morreram. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para ouvir a tua voz. Pai querido, continue falando conosco, Senhor, nesse culto. Que a tua palavra, Senhor, venha florescer no nosso coração. Que nós possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor separou para a nossa vida nesse tempo, nessa noite, nesse lugar. Espírito Santo, eu te peço, abra, Senhor, ajuda-nos, Senhor, com o nosso entendimento, para que possamos compreender e entender, e sair daqui certos daquilo que o Senhor preparou para a nossa vida nessa noite. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo nessa casa, tu és bem-vindo nesse lugar, tu és bem-vindo na nossa vida. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te convidamos, Espírito Santo, continue, fique à vontade no nosso meio. É o que te pedimos nessa noite e já te agradecemos. Será que você pode levantar as suas mãos? Será que você pode levantar aí um minuto de adoração a Deus? Será que você pode agradecer ao Senhor porque você conseguiu chegar nesse lugar? Será que você pode agradecer ao Senhor porque Ele te trouxe por bondade, misericórdia e graça? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Fica conosco até o final. E se você crê assim, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui esse texto vai falar que é um período logo após a morte de Josué. Josué morre. E ali o restante de Israel ali fica em oração, pedindo a Deus a direção. As tribos ficam pedindo a Deus em oração uma direção do que eles teriam que fazer, quais seriam os próximos passos que eles teriam que tomar, para onde eles iriam. Eles queriam um norte, né, da parte de Deus, porque até então Josué ali, depois de Moisés, era o que liderou e era o que dava esse norte, era o que dava esse caminho. E agora Josué também é tirado da terra. E essas tribos perguntam ao Senhor e o Senhor responde. E o Senhor dá a direção e o Senhor fala quem tem que ir primeiro, para onde vai. Simeão aqui e Judá
eles se juntam, Judá pede ajuda, fala, me ajuda ali com aquela terra, porque era uma terra arisca, era uma terra sombria, era uma terra que habitava ali os cananeus. Na verdade, era uma terra que pertencia por promessa aos filhos de Israel, porém quem estava ali agora eram os cananeus e os ferezeus. E aí me saltou aqui ao coração, né, esse rei por nome de Adoni-Bezeque, irmão. Tem o Adoni-Zedeque, eu falei, não, é Adoni-Bezeque, eu não posso confundir, que alguns historiadores dizem que um é um e outro é outro. Alguns historiadores vão dizer que eles são a mesma pessoa, mas eu acredito que não é a mesma pessoa, que não é o mesmo rei. E Adoni-Bezeque ali provavelmente era também uma nomenclatura como Nabucodonosor, Herodes, porque ele era um rei daquele lugar. Então, provavelmente aqui também era uma nomenclatura, Adoni, né, Bezeque, porque era o lugar, Bezeque. E aí a Bíblia diz que esse homem, né, quando Judá e Simeão invadem aquela terra, esse homem é capturado, esse rei é capturado. E quando ele é capturado, o que vai acontecer com ele é que as mesmas circunstâncias que ele tratava os outros reis, agora ele também vai ser tratado. Ele vai ser tratado da mesma forma, com a mesma crueldade, com o mesmo nível de ruindade que ele tinha. Os cananeus eram ruins, irmãos. O povo, né, que não pertencia ao Israel. E tu vê que aqui até Israel se corrompe um pouco nesse sentido de que eles vão agir da mesma forma, ao que Deus também não pediu. Mas o próprio rei, com a sua própria boca, vai dizer: assim como eu fiz com os 70 reis, agora assim também fizeram comigo. Vamos lá, quem era esse rei? Ele era cananeu. E aí nós vamos lá atrás e nós vamos entender por que ele agia dessa forma. Por que ele agia de crueldade? Por que ele tinha um requinte de quando ele pegava alguém. E veja que aqui vai falar que ele pegou 70 reis. Ele está falando de pessoas que ele pegava dos seus inimigos. E o texto é bem claro quando diz que ele pegava autoridades, ele pegava os reis daquele lugar, né? E você vê que ele tinha prazer em tirar ali, em mutilar aqueles homens. Ele tinha prazer em tirar a honra daqueles homens. Ele tinha prazer de mexer ali, porque quando se tirava o polegar, tanto da mão quanto o dedão do pé, mexia com toda a estrutura do corpo, e você vai entender um pouco mais sobre isso. E o que me trouxe aqui é que lá na descendência, vamos na descendência desse homem. Esse homem era descendente, sabe de quem? Nem mais nem menos do que Cã. Cã era filho de Noé. E Noé, você não sei se você sabe, eu creio que a maioria sabe, quando Noé ele bebe demais, ele cai no vinhedo lá, e quando Cã, ele chega para ver o seu pai, ao invés dele cobrir a honra do seu pai, o que ele faz? Ele zomba, ele zoa, porque ele não trata o seu pai com honra, mas ele trata o seu pai com desonra. Então aqui nós podemos entender que tem uma semente de maldição, tem uma semente de desonra. Por quê? Porque ele tem prazer em dizer, ele tem prazer em pegar esses governantes e tratar eles com desonra. Então você vê que não é algo de agora, é algo que já vem, é algo que já acontece, é algo que já está na essência desse rei. E aí, trazendo para os nossos dias aqui, para nossa realidade, o que nós podemos entender é que quando ele pegava esses reis, ele capturava esses reis. Quando ele cortava o dedão do pé desses reis, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava trazendo desequilíbrio, porque quando você corta o dedo do pé, você perde um pouco do equilíbrio, você perde a estabilidade. E esse rei, ele fazia isso, irmãos. Eu estava tentando pensar, parando para meditar, como é que um rei, da onde ele tirou essa ideia? Da onde qual foi o dia que ele parou para meditar e pensar a maldade que ele faria? Sabe, porque tem gente que é assim, que começa a confabular coisas dentro do seu coração até que isso seja e se torne uma realidade. E eu pensei, como é que esse homem teve tanta maldade? De onde ele tirou isso, irmão? Sabe? Assim, é de mexer com a gente, de ver um nível de maldade tão grande, capaz de fazer uma mutilação em que ele pegava para ele se sobressair, para ele crescer em cima desses homens com desonra, com deboche. E aí o que eu entendo é que quando ele tirava, mexia no dedão do pé, ele mexia com a estabilidade.
E aí também ele mexia, sabe com o quê? Com a agilidade, porque quando alguém perdia o dedão do pé, como é que vai correr, irmão? Fala pra mim, como é que vai correr? Não vai correr assim, não tem como correr, vai correr assim, né? Como é que corre? Fica estreito o negócio, você vai correr mais devagar. E ele fazia isso, porque na verdade era isso que ele queria. Era isso que ele queria. O que ele queria fazer? Quando ele pegava esses reis, ele mesmo disse que ele pegando esses reis, ele fazia o que tinha que fazer e eles ficavam comendo da migalha que caía da mesa dele. Os homens eram governantes, eles eram, sabe, os caras tinham um banquete nas suas mesas e agora o que esse homem faz é escravizá-los comendo as migalhas que caem da sua mesa. Sabe, isso é humilhante, isso é vergonhoso. Para alguém que já teve uma história, ele não respeitou a história daqueles reis. Ele não estava nem aí para a história deles. O importante era colocar eles naquela condição, porque uma semente de desonra só faz desonra. E aí o que me dá aqui, irmãos, o que Deus falou no meu coração, quando esse homem, ele pega, ele tem essa atitude, ele está tornando esses reis escravos. Edilene, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade? O espírito de Adoni-Bezeque, ele está pairando ainda no nosso meio. Não digo igreja, eu digo por onde nós vamos. Satanás, a função que ele tem é de roubar, matar e destruir. E o que ele quer fazer com a nossa vida é tirar a nossa estabilidade, é mexer com o teu emocional, é mexer com a sua estabilidade, com o seu dia a dia, é te tirar o equilíbrio, é te tirar a agilidade, é te tirar a potência de guerrear, porque quando ele arranca o dedo da mão, sabe o que ele faz? Os reis não podiam mais lançar arco e flecha, eles não podiam mais entrar na batalha, eles só eram reis no nome, mas na atitude agora eles estavam barrados, eles não podiam ir e nem levar os seus soldados. Sabe por quê? Porque quando o rei ficava ferido, quando o rei não ia para a batalha, os seus súditos também sofriam com isso. É por isso que Satanás, ele quer apontar aonde? Na família. Ele quer tirar a estabilidade do pai. Ele quer tirar a estabilidade da mãe. Por quê? Porque se ele conseguir tornar os cabeças escravos, ele torna todo o resto dependente e escravo também. O espírito de Adoni-Bezeque, ele está tentando paralisar-nos, ele está tentando nos fazer, irmãos, ficarmos emocionalmente, definhando. Quantas vezes você e eu já passamos por situações que fomos humilhados ou de repente ouvimos coisas que feriram o nosso coração. Isso é um espírito que tenta nos paralisar e eu te comprovo isso na palavra. E caminhando, irmãos, esse homem que agora tinha ali debaixo dos seus pés homens que eram fortes, corajosos, agora esses homens estão ali sem força para lutar. Irmãos, eles não tinham mais força, eles não tinham como lutar, eles não tinham para onde ir, eles não tinham o que fazer. E quando ele corta os dedos, ele incapacita eles de pegar em armas. Ele incapacita esses homens de pegar na espada. E sabe o que o Espírito de hoje quer fazer? Ele quer nos incapacitar de pegar na espada. E o que é a espada no mundo espiritual para a nossa vida? A espada de Deus é a palavra. E quando nós estamos feridos, frustrados, muitas vezes a gente não pega nem na palavra para a gente ler. Quando nós estamos confundidos, a gente fica sem direção, a gente fica sem caminho. E uma coisa que ele vai fazer, isso me chama muita atenção, que Polegar também fala de algo que já nós ouvimos falar, e é aqui nesse ponto que eu quero pregar essa palavra, que é tirar a nossa identidade. Satanás quer tirar a nossa identidade. Satanás, ele quer tirar a nossa essência. Já viu como é que está o mundo aí? Gente, isso é tão sério que tem gente que não sabe de onde veio. Identidade fala de quem nós somos. Identidade fala de onde nós viemos, qual é a nossa origem. No documento de identidade está lá o dia do teu nascimento. Alguns não têm, outros têm, a maioria tem.
Se você não tem na terra, você pode ter certeza que você tem no céu. É o nome do seu pai escrito lá na carteira de identidade, é o nome da sua mãe. Então, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite, em questão dessa palavra, em questão de identidade, é que o que eu faço para proteger a minha identidade, o que eu faço para proteger a essência de Deus que está em mim. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que saber de onde é a minha origem. E a Bíblia vai dizer que em Gênesis 1:27, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então eu quero dizer para você que Deus te criou, Deus te forjou, Deus te separou. Você não foi um mero acaso, ainda que tenha sido um mero acaso, para Deus você não foi. Você tem algo especial dentro de você, e o que é? É a essência do Todo-Poderoso que habita na tua vida, e que não há espírito contrário, não há Adoni-Bezeque, irmão, que vai tirar a nossa identidade, porque quem nos separou, Ele é fiel, Ele é fiel. Você não é qualquer pessoa, você não foi, irmão, você não foi projetado pelo macaco. Acredite, na faculdade ainda existem pessoas que acreditam que vieram do macaco. Eu estava lendo isso num texto que eu estava fazendo na faculdade, e lá estava dizendo a evolução humana. E pasmem, tem gente que acredita que veio, sabe de onde, irmãos? Do macaco. Tem gente que acredita que veio, sabe de onde? De outras vidas. Mas nós, o que eu posso fazer para proteger a minha identidade em Deus? É eu ter a convicção de onde eu vim. Eu sou imagem, você é imagem, você é semelhança do Todo-Poderoso. Ele te fez nele, Ele colocou dentro de você a sua essência. E qual é a essência de Deus? A essência de Deus é amor, a essência de Deus é perdão, a essência de Deus é justiça, a essência de Deus, irmão. E se a essência de Deus é essas, ela também está dentro de você. A essência de Deus, irmãos, ela está dentro de você, ela foi colocada dentro da tua alma. Então, se Deus é amor, você também tem capacidade de amar. Edilene, mas você não sabe como eu fui criada, não me interessa. Eu vou te dizer algo, a tua criação na terra não tem nada a ver com a projeção que Deus colocou na tua vida no céu. Ele vai dizer para Jeremias, Jeremias, antes mesmo de eu antes de você nascer, eu já tinha te escolhido dentro do ventre da tua mãe. Se nós entendermos isso, irmão, não tem espírito de nada, não tem espírito contrário, não tem demônio, não tem potestade que vai nos tirar do propósito que Deus tem para mim e para a tua vida. Mas nós temos que entender, se eu parar para perguntar para você hoje, quem você é? Da onde você veio? O que você falaria? Quem te projetou? Porque às vezes a circunstância da vida faça com que a gente fique perdido, sem rumo, sem saber para onde a gente vai. Deixa eu te falar, até o filho pródigo, ele pecou, ele errou, ele pediu a sua herança antes do tempo, mas quando ele lembra a sua origem, quando ele lembra da onde ele nasceu, da onde ele saiu, sabe o que ele fez? Ele volta para casa, e quando ele volta para casa, o pai dele está lá de braços abertos esperando ele. Sabe o que é isso? É quem sabe que é a sua origem. E eu tenho que saber, por quê? Porque se eu souber de onde eu vim, eu sei para onde eu posso voltar. Você tem um lugar de volta. A gente está aqui, está de passagem, a gente tem um lugar de volta. E se você errar ainda, você tem um caminho de volta. Se você pecar ainda, você tem um caminho de volta. Se você escorregar na caminhada da vida, você ainda tem um caminho de volta. Você ainda tem para onde voltar. Mas para isso você tem que saber de onde você é. Aleluia. Você precisa saber por que você existe. Você precisa saber para que você existe.
Tem gente que vai vivendo a vida e vai falando assim, para onde eu vou? Vive igual aquela música, deixa a vida me levar. Vida leva eu, irmãos. Não é pra gente não, irmão. A gente tem destino, a gente tem uma direção, a gente tem um caminho. Quando Jeremias nasce, como eu falei aqui, Jeremias 1:5, quando ele fala, antes de eu te formar, no ventre eu te escolhi, antes de você nascer, eu te separei e te designei. Ele chama Jeremias com propósito. E quando ele fala isso para Jeremias, Jeremias ele não sabia o que ia passar, mas ele passou rejeição dentro da sua casa. O seu pai, quando Jeremias começa a pregar, o seu próprio pai larga ele de lado achando que ele está louco. E é desse jeito, quando nós temos a essência do céu, às vezes nem o da nossa própria casa vai nos entender, e não vai mesmo. Porque às vezes, irmão, não está na mesma ligação. A Bíblia diz que aqueles que são do Espírito são compreendidos completamente pelo Espírito, mas aqueles que são da carne não conseguem discernir as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito não se discernem pela mente, não se discernem pelo intelecto, não se discernem pelo quanto eu sei, mas as coisas espirituais só são discernidas pelas coisas espirituais. E eu te provo, João, quando estava ainda na barriga de Maria lá, Maria era Jesus, João e Isabel, quando eles estavam lá ainda em formação, Jesus encontra João, as duas barrigudas vão encontrando uma com a outra. E o que vai acontecer é que essas crianças ainda estão inconscientes. Elas ainda não têm poder de memória, elas estão ali dormindo. Só que quando Jesus encontra com João, ainda na barriga, o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento espiritual, porque eles se reconheceram pelo Espírito, não foi pela inteligência, não foi pelo intelecto, não foi pelo quanto eles sabiam ou entendiam das coisas naturais, mas os espirituais, eles se conhecem, eles se conectam, eles entendem. É por isso que nós não podemos estar na dimensão da terra, nós temos que estar na dimensão do céu. Se a gente ficar na dimensão da terra, irmãos, a gente não vai provar coisas profundas. Quando Jesus encontra Pedro, ele vai falar para Pedro, Pedro, sai da terra. É um relacionamento de profundidade. Profundidade, sabe o que significa no dicionário profundidade? Aquilo que é mais distante da terra. Quanto maior a distância da terra, maior a profundidade. E o que Deus está falando conosco nessa noite é, eu quero te levar para um nível maior de profundidade. Eu quero te levar para um nível maior de relacionamento. Porque se você não entrar comigo nesse nível, você não vai entender o que eu tenho contigo. E é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Sabe por que Jeremias consegue viver o seu chamado? Sabe por que Jeremias consegue entrar dentro daquilo que Deus tem? Porque ele entende que o chamado dele não tem nada a ver com a terra. Quando Deus fala para ele, Jeremias, não tem nada a ver com a terra. Vão te perseguir, Jeremias, mas fica firme, porque não tem nada a ver com a terra. Não são eles, são os espíritos. Vão te prender, Jeremias, mas não tem nada a ver com a terra. Continua firme, porque não são eles, são os espíritos. Jeremias, vai doer, você vai chorar, vão te trancar, vão te deixar na seca, vão te jogar na cisterna, vão querer tapar o seu poço, mas Jeremias, fica tranquilo, porque o teu chamado não tem nada a ver com a terra, tem a ver com o céu. E quando eu entendo que o meu chamado tem a ver com o céu, nada na terra será capaz de me paralisar. Aleluia. Aleluia. Não há doença, não há enfermidade, não há provação, não há calúnia, não há choro, não há abandono. Eu não sei, de repente desde a tua criação você escuta palavras como você não presta, você não vai dar em nada. Quantos aqui não escutaram? Você não vai aguentar, você não vai suportar essa prova, isso aí não é para você, esse chamado não é seu. Quantas pessoas já escutaram isso? E Jeremias provavelmente também escutou. Você está louco? Você está pregando uma palavra que não é para pregar? Você está maluco, rapaz? Olha aí, você está falando com o rei, você está falando atrocidade aí, vão te prender. E Jeremias está olhando e está dizendo,
falaram a teu respeito não pode mudar o chamado que Deus tem. As palavras que ainda soam na tua mente, que você recebeu quando tu era criança, ainda quando tu era adolescente, quando tu era um jovem, ainda não pode te paralisar. Ai, Edilene, mas você não sabe o que eu ouvi. Eu sei, irmão, pode ser até difícil de você engolir o que você ouviu, pode até te machucar até hoje, pode até te trazer mágoa até hoje, mas isso não é capaz de te paralisar. Nada nessa terra pode te paralisar. Quando você entende para que você foi chamado. Levanta a sua mão. Ei, querido, Deus te chamou com exclusividade. O que Deus tem na tua vida não tem com a vida do irmão que está do teu lado, Ele só tem com você. Ele botou dentro de você algo especial. Ele te capacita nessa terra. Ele te capacita, Ele te enche. Ele te enche, Ele te dá autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Nada poderá parar o chamado que Deus tem na tua vida. Adolescentes, jovens que estão na casa, Deus vos chamou, vos destinou, predestinou para que vocês fossem boca de Deus para essa geração. Igreja, Deus vos chamou. Não ficai paralisados, mas ide e fazei aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Sejam flechas na mão do arqueiro nessa noite. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dele nessa noite. Você foi formado e constituído por Deus. Você não é qualquer um. Eu sei que isso é chato, mas olha para a pessoa que está do teu lado e diga: você... Ih, irmão, pelo amor de Deus. Diga com voz de profeta, com todo amor. Renata não precisa falar não, que eu sei que ela não gosta. Mas fala aí, Renata. Diga aí: você não é qualquer pessoa. Você foi constituído. Você foi constituído por Deus, irmãos. Você foi gerado em Deus. Você foi escolhido em Deus. Você é escolhido em Deus. Ei, você é escolhido em Deus e ponto. Você é escolhido em Deus e acabou. Você foi constituído dentro dele e ponto. Vão ter que te ver crescer, vão ter que te ver avançar, vão ter que te ver conquistar, vão ter que te ver chegar, vão ter que... Olharam para a barreira que estava na tua frente e disseram: agora ela não vai, agora ele não vai, agora ele não chega, agora ele não alcança, agora ele não consegue. Mas pela palavra do poder, levanta a tua mão para receber essa palavra. Pela palavra do poder de Deus, você consegue, você aguenta, você suporta, você vai chegar, você vai dar a volta por cima. Essa casa é para você, esse trabalho é para você, esse emprego é para você, essa estabilidade é para você. Deus não te chamou para você viver estável, não. Ele toca hoje na tua emoção, Ele te dá equilíbrio, Ele te dá prosperidade. Receba isso nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Você foi chamado, foi chamada para vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei qual eram as vozes que você estava escutando até agora, mas agora você está entendendo de onde você veio. Agora você está entendendo que você tem um propósito, e eu te convoco a você renunciar a essas vozes desse demônio, desse Adonibezeque, irmãos. Quer confundir quem você é, quer confundir a tua essência, quer confundir o teu chamado, quer te colocar em crise. Não sei se eu quero mais servir a Deus. Sabe, eu passo por tanta coisa que eu não sei. Você quer sim. Deus te chamou e Deus não quer que você olhe para trás. Ele não se agrada daquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Não. Não tem. A gente não foi chamado para ter esse espírito dobre, que uma hora tá, uma hora não tá, uma hora vai, outra hora não vai. Deus nos chamou para termos constância na presença dEle. Deus te chamou para ser constante. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Aquilo que você começou, você vai terminar. Aquilo que você começou, você vai terminar. Você não vai ficar parado, prostrado, paralisado no meio do caminho. O espírito de Adonibezeque quer te parar, quer te prostrar, quer te deixar paralisado debaixo da mesa comendo migalha.
migalha não, meu irmão. Ele te chamou para conquistar. Ele te chamou para possuir a terra. Você vai entrar, você vai possuir essa terra. Ela é sua. Aleluia. Ai, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta a tua mão que eu quero continuar profetizando. Existem pessoas que estão aqui, não vou dizer que é todas, mas existem pessoas que estão aqui, que Deus já está separando uma terra para você. Deus já está preparando um lugar secreto para você. Vai ser secreto, mas daqui a pouco todos vão ter que ver, irmão. Ainda está no secreto, mas já está separado. Você vai chegar nessa terra. Essa terra é para você. Essa terra é para você possuir. Não há nada que vai impedir de você chegar nesse lugar. Aleluia. Dona Ibezeque está desfrutando do que não é dele. A terra não é dele, o lugar não é dele. Ah, querido, levanta a tua mão que eu quero profetizar de novo. O Senhor está aqui. Ei, tem pessoas que estão aqui, que estão gozando de algo que é seu. Estão gozando de algo que Deus já separou para você. Eu quero te dizer que tudo que é seu e que foi tirado, haverá restituição. Deus vai te restituir uma vez mais aquilo que você nem sabe mais, aquilo que você já tinha desistido. Deus manda dizer para algumas pessoas: eu não desisti, eu não abri mão não. Você vai usufruir de tudo aquilo que é seu. Aleluia, aleluia. Ah, Senhor, aleluia. O Senhor está na casa, irmão. Ele está aqui nesse lugar. Oh, aleluia. O que é seu, ninguém vai tirar. O que é seu, ninguém vai tirar. Não se preocupe com a conquista do outro. A conquista do outro é do outro. Deus tem para você. Deus tem terra nova para você. Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa grande para a tua vida. Deus tem coisa de excelência para você viver. Você não vai viver de migalha. Eu quero liberar essa palavra aqui. Tem pessoas que estão vivendo na escassez, não na escassez, mas estão vivendo no contadinho, no miudinho. Tem pessoas que já viveram um tempo melhor, mas entraram numa situação, sabe? Uma situação crítica. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida. E está vindo um tempo de Deus para que você possa viver na abundância do Espírito Santo. Você não vai viver dessa forma. Deus está mudando quadros aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Tem coisa de Deus chegando, como foi pregado aqui às 5 horas do vinho novo. Tem coisa nova de Deus chegando. Tem um tempo novo de Deus para a tua vida. Deus está olhando lá e Deus está liberando a bênção aqui. Aleluia, aleluia. Você foi separada por Deus. Separado, você foi consagrado. É por isso que você não pode estar em qualquer lugar. É por isso que Deus nos separa de algumas mesas, você não pode mais sentar. É por isso que Deus, Ele te coloca em determinados lugares que você não entende. E você fica perguntando: Senhor, mas por que fulano saiu? Por que ciclano saiu? Por que o Senhor colocou essas pessoas na minha vida? É porque não se encaixa, não se encaixa. Aí Deus tem que trazer pessoas para colocar, para se encaixar, para que você possa viver a novidade que Deus tem para você. Há um tempo de novidade para a sua vida. E se você não entender o tempo novo de Deus, você vai continuar nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, no mesmo nível, enquanto Deus está falando: ei, querido, ei, querida, eu tenho algo novo, eu tenho uma mesa nova, ei, atenta para o que eu estou te chamando. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está separando pessoas. Deus está te separando nesse tempo. Irmãos, escuta o que eu estou dizendo aqui. Deus está separando você para um tempo novo. Deus está separando você para viver novidade, coisas novas. Você não vai nem entender o tamanho do que você vai viver. Você vai olhar e vai dizer: Senhor, por que eu, Senhor? E Deus está falando: porque eu quero que seja você. Mas, Senhor, essa porta é muito grande. Deus está falando: não, eu sou grande, essa porta é pequena. Entra por ela, minha filha. Entra por ele, minha filha. Ei, a Dona Ibezeque quer reter tua bênção. E se você não entender, você vai ficar retida.
Você vai ficar retido. Deus não nos chamou e nos aprisionou, não, irmãos. Nós não somos escravos, nós somos livres. Você é livre para viver as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Eu libero essa palavra aqui. Todas as bênçãos que Deus separou para a tua vida, todas as bênçãos que Deus separou para a tua família, todas as bênçãos que Deus separou para a vida dos seus filhos, nós somos livres, nós estamos liberados para viver todas elas. Eu disse o quê? Todas. Porque o nosso Deus é um Deus de totalidade, o nosso Deus é um Deus de plenitude. Não é viver assim, eu vou viver mais ou menos feliz. Não, é viver completamente feliz. Não, eu vou viver aqui, isso aqui tá bom para mim, tá muito bem. Não, Deus não quer te dar o vinho bom, Deus quer te dar o melhor. Tô pegando o gancho aqui, é o melhor que Deus quer te dar. Eu quero profetizar, irmão, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu estou com o Espírito aqui, Senhor, do Senhor Jesus sobre a minha vida nessa noite. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O que Deus tem para você. E eu ouso dizer que ainda esse ano é o melhor de Deus para você viver. Ei, não vai ser bom, não vai ser mais ou menos, não vai ser assim, tá bom, desse pouquinho tá bom. Não, o que Deus vai liberar sobre a tua vida, creia nisso, pega essa palavra. Eu não sei em qual área, irmão. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área amorosa, eu não sei se é na área, eu vou até liberar essa palavra aqui que a minha amiga está aqui, na vida sexual. Eu não sei qual é a área que Ele vai liberar, mas eu libero essa palavra. Você vai viver a plenitude do Espírito Santo e o melhor que Ele tem para a tua vida. Ai, Espírito Santo, aleluia. Você foi designado para um propósito. Você não está nessa terra sem propósito. Você não está, né? Edilene, mas qual é o meu propósito? Querido, eu não sei o teu propósito, que eu demorei até para encontrar o meu, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estava escutando um grande pregador, o bispo T.D. Jakes, irmão. Esse homem é fera. Ele tem, a igreja dele é enorme, ele tem vários livros, e ele disse que ainda estava à procura do seu desígnio, que ele ainda estava desenvolvendo o teu desígnio. E eu lá vou saber qual é completamente o meu. Eu não sei qual é completamente o meu, mas uma coisa eu sei, que ele tem um propósito, ele tem um desígnio, e eu estou caminhando por ele. Ele fala, Edilene, faz isso, eu faço. Edilene, faz aquilo, eu faço também. Edilene, fica aí que daqui a pouco tu vai. E é isso que eu quero liberar para a tua vida. Você não está entendendo? Vai fazendo o que Deus está mandando. Você não está compreendendo? Vai entrando nas portas que Deus vai abrindo. Você não está compreendendo? Vai fazendo aquilo que Ele está colocando diante da tua frente. Ei, querida, eu vou pegar uma frase que não é minha, que diz, bota o pé que Deus bota o chão. Bota o pé que Deus bota o chão. Sabe por quê? Porque nós vivemos por fé. Não queira ver, irmão. Às vezes você está querendo ver, você não vai ver. Deus não vai te mostrar, porque se Deus te mostrar, você não aguenta. Se Deus te mostrar o processo, você larga a mão no caminho. Você vai falar assim, não vou aguentar isso aí. Se Deus te mostrar o processo, você vai sair fora, porque você não vai aguentar ver o processo, porque você já vai olhar e vai dizer, isso aí eu não aguento. Só que a palavra de Deus nos garante que Deus não dá nada além daquilo que a gente suporta. E se Deus colocou algo no teu coração, é porque Ele tem um propósito contigo nessa área. Então, vai que Deus garante. Quando o céu designa, a terra tem que bancar. Foi assim comigo, irmão. Eu fui fazer faculdade pela fé. Não tinha dinheiro, eu tinha fé. E não pouca fé, porque ainda com a faculdade já entrei no outro curso e falei, vamos embora. Como é que eu vou pagar? Não sei, Deus vai mandar a providência. Mas eu entendo o quê? Que quando Deus está no negócio, quando Deus manda você ir, se Ele estiver no negócio, a terra tem que patrocinar. A terra tem que patrocinar, irmão. Conchete do lado, você trabalhando, é claro, né? Porque eu falo, a terra tem que patrocinar, Deus mandou os clientes, mas eu lá botando ali. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus, eu vou encerrar agora, pastor. É agora, né? Já passei, pastor? Já. Encerra agora. Para encerrar. Esse espírito, ele quer tirar a firmeza do nosso caráter. E aí o Espírito Santo me levou lá para Mateus 4:3. Quando Jesus ele é tentado, ele é levado para o deserto.
E quando ele é levado para o deserto, ele passa 40 dias e 40 noites de jejum. E quando ele sai, ele estava se preparando para a guerra. E quando termina, agora vem o tentador e leva ele. E olha que interessante. Aqui eu encerro, presta atenção nisso aqui, irmão. Ele vai dizer assim: chegando-se o tentador, disse para ele: se tu és filho, se lança daqui. Aí ele fala de novo: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Olha o que Satanás está fazendo. Satanás sabe o que ele está tentando fazer? Ele está tentando colocar dúvida da origem. Tu é da onde? De onde você veio? Qual é a tua origem? Tu é o quê? Filho de quem? Só que Jesus sabia de onde ele era. Ele tinha firmeza de caráter. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia qual era a sua essência. E aí ele vai dar dois, chega para lá em Satanás. Só que diabo é diabo, né, irmão? Diabo é diabo. Em qualquer lugar diabo é diabo. E ele não vai ficar satisfeito. Aí ele chega para Jesus de novo e fala assim: já que eu não venci Jesus na essência, já que eu não venci Jesus na origem, da onde ele é, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na pessoa que faz ele ter essa identidade. Deixa eu mexer no caráter dele. Aí ele fala assim: tudo bem, não te venci na origem, mas deixa eu vencer você mexendo no teu caráter. Se tu somente prostrado me adorar, eu te dou tudo o que você quiser. Aí Jesus fala o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Eu tenho que ter a certeza de onde eu venho, e eu tenho que ter a certeza de quem eu sou, para que eu não seja quem eu não sou. Você entende isso? Eu vou repetir. Você tem que ter a certeza de onde você veio, e você tem que ter a certeza de quem você é, para que você não seja quem você não é. Porque a todo tempo tentam colocar títulos em nós. A todo tempo tentam falar que você é uma pessoa que você não é. E se você não tiver firmeza no seu caráter, você acaba sendo quem você não é. Mas aí eu digo que você é. A Bíblia vai dizer, 1 Pedro 2,9: mas vós sois. Levanta a sua mão para receber isso. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é a nação santa. E você é povo adquirido. Enquanto Satanás está tentando falar o que a gente é, o que a gente não é, o Senhor diz isso ao nosso respeito em Efésios 1, 4, 5. E nos predestinou como filhos da adoção. Você, além de ser predestinado, além de você ser geração eleita, além de você ser sacerdócio real, você é filho. Você é filha. E uma vez sabendo de quem nós somos, a gente sempre tem para onde voltar. Pedro disse: para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ele sabia para onde voltar. Ele declara: você é justificado, em Romanos 3:24. E para encerrar, Romanos 8:1-2. É o que fecha essa mensagem. Nós somos completamente livres de toda condenação. Amém? Então nessa noite, não deixe que Satanás, que esse espírito, tire de você a essência, a certeza, a firmeza de quem você é. Que ele tire de você a grandeza de Deus que te leva a ter esperança, a ter fé, para você chegar no teu desígnio, no teu propósito. Porque ele te chamou com um desígnio e um propósito. E ele vai fazer com que você chegue. E se você crê, e se você acredita nessa palavra, levante, irmão, dando um aplauso ao Senhor, glorifica o nome.